começa agora mais um programa Direto ao Ponto. Hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2020. Julho acabando, um julho que mal existiu nos nossos corações. Fernando hoje estava lá no nosso Instagram, sentindo falta do Rio Tocantins, sentindo saudades da praia, né, meu filho? Todo mundo tá. Estamos ao vivo aqui na Jovem FM 104.7. O programa vai até às 8 horas da noite. Eu, Fernando Ferreira, com a Cléo Oliveira. E você que participa, acompanha o nosso programa. Eu, André Araújo, né? Esqueci de falar. 992128508 é o nosso WhatsApp. A gente também está ao vivo lá no Facebook, Direto ao Ponto Tocantins. Também na página da Jovem FM 104.7. Fernando, boa noite, Fê. Boa noite, André. Boa noite, Cléo. Boa noite. Eu tenho um monte de boa noite especial hoje para dar. Vai? Aqui. Vou dar todos os boas noites aqui, né? Boa noite pro Zeca Nascimento. Aniversário do Zeca hoje. Aniversário do Zeca hoje. Um aniversário também da lindíssima, gatíssima, especialíssima, competentíssima Patrícia Saturno, a Paty. Um beijo pra Paty. Aniversário da tia Marimília também, tá lá em Palma. E a Madá Xavier, que é nossa ouvinte lá do Rio, normalmente ela tá acompanhando a gente. Hoje é aniversário da Roberta e da Dani, as duas filhas da Madá. Coincidentemente as duas nasceram no mesmo dia, mas não são gêmeas, nasceram em anos diferentes. Um beijo pra Roberta e pra Dani também, e um beijo pra Madá. Cléo Oliveira, boa noite, Cléo. Boa noite, gente. Boa noite pra todo mundo mesmo ouvindo a Jovem FM nesta linda noite de quarta-feira, 29 de julho de 2020. Beijo pra todo mundo. A gente quer a sua companhia até as 8 da noite, porque temos, claro, notícias, é o nosso foco, mas também temos a sua participação aqui juntinho com a gente ao vivo. Hoje teve enquete no nosso Twitter, daqui a pouquinho a gente fala sobre este assunto. Eu daqui votei, a pouquinho. Você viu? Eu vi que você votou e eu vacilei na hora de montar, não colocar a sua opção, que era uma opção óbvia e seria a minha favorita também. A gente fala disso daqui a pouquinho, porque agora 7 horas 10 minutos tem ela, a vinheta do programa Direto ao Ponto, valendo. Direto ao Ponto no seu rádio. Ai, 7h11, já tá valendo o programa, já teve vinheta, vamos de notícia, Cléo? Vamos lá, eu vou começar com uma notícia de um incêndio que aconteceu ontem aqui em Palmas, ontem à noite. Quem tá acompanhando na live vê aí imagens do Corpo de Bombeiros, imagem muito... uma foto bonita, eu quero dizer, mas de uma imagem triste porque é de um acidente, né? Foi um ferro velho em Taquaralto, aqui na região sul de Palmas. O incêndio teve origem, olha só, numa vegetação do lote vizinho. É o que a gente sempre fala e os especialistas falam, né? Que o fogo que colocam numa área, mesmo que seja isolada, ele nem era isolado, mas ele pode se alastrar. Foi o que aconteceu. Alguém colocou fogo no lote vizinho ao ferro velho, o fogo se alastrou e acabou atingindo o pátio desse lugar, dessa microempresa, né? É uma microempresa. Os militares, né, do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Para vocês terem uma ideia, o combate ao fogo começou por volta das 7 da noite de ontem, né? A gente estava até aqui no programa, terminou quase meia-noite. Foram mais de 25 mil litros de água para conter todo o fogo. Segundo o proprietário lá do local, pelo menos 10% do material do depósito foi destruído. Isso com que um levantamento prévio, assim, que ele fez, né? Prejuízo total. E esse acidente, que no ferro velho é um acidente, do lado não, serve de alerta, porque já começaram os focos de incêndio, esses que eu falo na zona urbana, para limpar lote, para limpar rua, o pessoal junta ali no final da rua uma moitinha e coloca fogo. Não é indicado fazer isso por causa desses vários riscos de acidentes. Fernando. Eu ia falar que a foto, realmente, a foto parece cartaz de filme até, né? Assim, trechos de filme. É muito bonita, mas pena que é por conta disso. Vou eu? Vai, Fernando. Tô aqui fazendo uma listinha aqui de músicas pra gente tocar. Tá certo. Olha só, hoje a Polícia Civil também fez uma operação contra o tráfico de drogas aqui em Palmas. Foram expedidos 20 mandados de busca e apreensão na região sul aqui da capital. A operação, ela pretende diminuir a criminalidade, obviamente, e o fortalecimento de alguns traficantes. 7 pessoas foram detidas, um adolescente que foi solto depois, além de porções de drogas, balanço de precisão, arma com munição e dinheiro falso.
Isso tudo foi encontrado nos locais onde a polícia foi. Operação Cálice de Ija foi deflagrada pela Delegacia de Repressão a Narcóticos com apoio da PM, e eles foram a locais que já eram monitorados como pontos de venda. Com a operação, os agentes, a ideia do pessoal da DENARC é impedir que pequenos traficantes se fortaleçam ou se associem a grandes grupos já de organizações criminosas, né? O nome, né, André? Cálice de Ija, eu sei que gosta de nome. O Fernando já sabe que essa seria a minha pergunta. Ija, ela representava na Grécia Antiga a prevenção da doença e a preservação da boa saúde. Bom nome, aí rolou uma pesquisa, aí rolou uma ligação. Uma associação bacana, né? Parabéns aí ao quem batiza as operações, que dessa vez mandou uma bola dentríssima. 7h14, Fernando, falando em criminalidade, o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, mais famoso por rasgar aquela placa da Marielle Franco, da rua Marielle Franco, num comício, junto com o governador Wilson Witzel, diga-se de passagem, propôs uma solução, no mínimo inusitada, para resolver os problemas do Rio de Janeiro. Ele apresentou uma PEC que simplesmente retransfere a capital federal de volta para o Rio de Janeiro. Citou em outros países que tem uma capital administrativa e uma outra capital, mas o que eu adorei foi no trecho que ele fala que, para ele, isso amenizaria o problema do isolamento dos políticos em Brasília. Deve estar se sentindo sozinho o deputado Daniel Silveira, andando ali pela esplanada. Renuncia, companheiro. Volta pro Rio, né? Volta pro Rio. Olha, tem vereador do Rio que mora em Brasília. Troca de lugar, cara. Não. Renuncia todo mundo. Vamos. Vamos lá. Cléo. Olha, eu quero falar sobre um acidente que aconteceu ontem, foi notícia hoje o dia todo. Solidarizar com todas as pessoas, os familiares desses dois ciclistas de Paraíso, né? É uma solidariedade prestada aqui por todos do Direto ao Ponto. Temos muitos ouvintes em Paraíso e foi uma situação muito delicada que a gente precisa falar sobre isso, né? Eles estavam na rodovia, se não me engano, né? Perto da cidade. E acabou acontecendo esse acidente. A gente tem que falar sobre isso porque em tempos de tanta violência e rivalidade, às vezes, né, de pedestre com veículo, de ciclista com veículo, ciclista com ciclista, que tem também, a gente tem que falar disso porque não sei detalhes desse caso, não estou defendendo o motorista do caminhão. O fato é que existem acidentes, né? São pouquíssimos os casos, imagino, de alguém que queira atropelar outra pessoa por interesse. Seria um ato terrorista. Por interesse, né? Então, assim, eu vejo esse caso com muita tristeza, porque são duas pessoas jovens que perderam a vida. Essas cidades, a gente tem muitas cidades aqui no Tocantins cortadas por rodovia, então é muito comum pessoas transitando nas rodovias, seja de bicicleta ou seja andando. E há muitos desses acidentes. Tenho certeza que muita gente de Paraíso está nos ouvindo hoje. A cidade está em luto porque a perda de pessoas sempre causa tristeza, ainda mais quando são jovens, né? E não cabe nesse momento buscar culpados no sentido de também estava em tal lugar ou também não estava. Esse não é o momento. A gente tem que priorizar que haja essa harmonia no trânsito, né? Defender isso. É claro, a gente faz brincadeiras aqui às vezes, já fizemos em algumas situações envolvendo o pessoal de uniforme, que muda até um pouco do conceito, né, de ciclista, até para se diferenciar como um grupo, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de respeito a todos que estão no trânsito. Então a gente tem que priorizar isso. E você que está ouvindo pode fazer a sua parte, né? Não provocar ninguém no trânsito, porque às vezes alguém te corta e é horrível mesmo isso, mas a violência no trânsito ela não leva ninguém a nada. A gente fala aqui, né, Cléo, as pessoas que se exercitam mesmo caminhando, correndo ou de bike, aquela avenida do aeroporto aqui de Palmas, o risco que é aquilo ali, porque os carros passam numa velocidade permitida, que é 70, 80 ali, né? E as pessoas caminhando, não tem um guarda-reio, não tem nada que proteja essas pessoas. Então é interessante, todo mundo tem acesso às vias públicas, né, normalmente,
Mas quando você está mais desprotegido, eu acho que você deve buscar também locais de maior proteção. Ontem foi um dia muito triste de acidentes de trânsito gravíssimos aqui no Tocantins. Na região norte, né? O cara estava dirigindo o carro dele, perdeu o controle também, capotou. A mãe e a sogra morreram e o filho de 8 anos, sabe? Foi um dia que a gente não tinha, óbvio que há acidentes ao longo do estado e outros lugares, mas fazia tempo que a gente não tinha um dia tão pesado de acidentes de trânsito, né, aqui no Tocantins. Infelizmente, com essas 2 mortes aqui em Paraíso, essas 3 lá no norte, é uma pena. Eu vejo assim que os ciclistas, entrando nessa pauta que a gente já falou aqui muitas vezes, eles precisam ter um cuidado ainda maior pelo fato de estarem em crescimento, né? A cidade está aprendendo a lidar com eles. É óbvio que o motorista tem que respeitar, mas eu digo assim, não dá para pegar uma bicicleta e sair sem o cuidado, né? Sem conhecer as regras de trânsito, mesmo que seja uma bike não sendo um veículo motorizado, porque ela é um veículo. Então, é bom conhecer as regras mesmo, onde que você tem que andar, qual a via, porque para evitar acidentes, porque mesmo estando certo, acontecem os acidentes. A gente tem aqui o caso do Dr. Pedro Caldas, que infelizmente faleceu e estava numa via segura e aconteceu o desastre que alguém veio na contramão. Então, assim, mesmo quando você está certo, você está sujeito ao erro de outra pessoa. Isso envolve todo mundo, envolve o veículo também, que pode ser atingido por alguém que está errado. Então, no trânsito, estando de bike, sendo pedestre, estando em carro, tem que prestar atenção. Do meu avô. Eu, erradamente, quando mais jovem, eu acabei aprendendo a guiar carro com o meu avô e não em autoescola, como é o correto a ser feito hoje, né? E em cidade pequena acabava tendo isso com mais facilidade, mas meu avô sempre falava que você tem que dirigir para você e para os outros, né? Meu pai também diz isso. Meu pai também me ensinou a dirigir. Não foi na autoescola, não. Eu aprendi com ele. Não indico, né? Outros tempos. Não indico seu pai especificamente? Não, ele ensinou direitinho, mas havia essa cultura, né? Que me ajudou bastante, porque quando eu fui pra autoescola eu já sabia um pouco. Eu não dirigia por aí, né? Não me deixavam dirigir, mas quando eu fui pra autoescola eu já tinha uma noção, não aprendi tudo lá. É comum isso, muita gente aí da minha geração aprendeu a dirigir fora da autoescola. Obrigado pela sua geração. Minha geração para trás. Agora... Aí a Cléo, ela fala, Fernando, mas ela também... Não, tô brincando. A nossa geração aprendeu isso. A gente viveu muita coisa igual. Nossa diferença de idade não é tão assim. Nós somos todos jovens. Vamos lá então, vamos encerrar com essa. Nós somos todos jovens, 7h21. Tem música, tem intervalo, você já sabe, daqui a pouquinho tem mais direto ao ponto. Continue mandando a sua mensagem. Bloco que vem tem alô pra todo lado, gente participando no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, no Facebook, aqui do Direto ao Ponto. Eu tô com a camiseta do Rocketman. Vamos ouvir Elton John então. Daqui a pouquinho a gente está em homenagem ao Howard que a gente estava falando. Exatamente. No a gente tem aquele episódio também. Direto ao ponto no seu rádio. 7h32 de volta com o segundo bloco do programa Direto ao Ponto. Tem alô pra todo lado. Vou começar lá com a turma do Twitter, mandar um abraço enorme pro Luciano Coelho, que dedicou palavras muito gracinhas pro nosso programa. Luciano, um abração, estamos sentindo sua falta. Verdade. Participando aqui com a gente, torcendo pra você voltar logo a estar comentando o programa. Suas vasilhas estão lá em casa. Nossa, é mesmo, ele mandou pra gente uma vez, né? Olha só, também pessoal curtindo aqui, o Rodrigo Coelho, o J. Júnior, Patrícia. Eu já ia dizer, peraí, rapidão, pro Rodrigo conhecer o programa, né? Sim. Que Sim. Meu Deus, Luciano. Luciano falou pra ele hoje, né? Ele tem que conhecer a gente. Massa, vamos ver, Rodrigo, vou marcar você aqui no Twitter. Eu que sou amiga do filho do Rodrigo, que eu sou Camila Itier também acompanhando a gente aqui no Twitter, Patrícia Stroher, Paulo Sérgio Torres, tem também já falei do J. Júnior, Irazon Júnior também, nosso novo seguidor, e o Akira mandou aqui o seu like também lá no nosso Twitter. No nosso WhatsApp tem ele, o cara do dominó, já pediu música, já mandou boa noite, seus maravilhosos, já riu da Cléo fazendo parapapapá na abertura do programa, pediu uma música do The Eagles, não achei aqui, vou tentar. Eu acho que a gente deveria tocar o parapapapá. E, bom, qual o nome é esse? Não, vou buscar aqui, não lembro. Na nossa live, Fê. Na nossa live tem aqui o Pedro Chique, lá do Rio de Janeiro,
Falei de você hoje, Pedro. O Pedro tem uma história ótima. Quando ele recebe visitas, o Pedro é de Palma, mora no Rio, quando ele recebe visitas, ele tinha um painel de fotos na casa dele, que ele pegava a foto da visita com ele, que obviamente ele tinha, e ele colocava em posição de destaque no painel. Então, assim, toda vez que mudava a visita, ele fazia isso. Acho muito fantástico. legal, Eu acho educadíssimo. Eu só não faço porque eu não recebo visita. Aí, tá. Bruno Denis Lima, lá em Goiânia, um beijão pro Bruno. Não, mas eu gostei de verdade, achei legal. Se algum dia eu for na casa de alguém, legal. espero ser. Cris Vidotti está aqui também, boa noite, em ótima companhia. Deus abençoe o trio maravilhoso. Júnior Marins sempre com a gente, pedindo para mandar um beijo para nossa amiga Patrícia Amaral. Patrícia, uma fofa. Patrícia, a gente fazia esquenta na casa dela em São Pedro da Aldeia, antes de ir pro baile das Varizes toda quarta-feira. Gente, Vivita, tio. Fernando. Ele é um Forrest Gump, assim, um dia que ele sentar num banco e tiver tempo até o ônibus chegar para contar os negócios. Mas muito bom. Tem mais gente aqui também. Vamos lá, eu tô vendo outra coisa, não é isso? Mauro César tá aqui. Mauro César tá aqui, Esmauro Marra, Deliel Barbosa, a dona Maria José também. Carlos Alberto Jardim Vieira tá assistindo aqui com a gente. Quem mais? Tem uma coisa que tá fixada aqui, eu me perdi nesse. Olha, a família do Fernando, ela me constrange, porque eu mandei no grupo da minha família o link do programa, falei, galera, vou mandar aqui. Ninguém se manifestou, ninguém deu retorno, todo mundo tem mais o que fazer nesse momento. Achou aí, Fê, outro alô? Eu não mando, não. Não achei que não. Acho que o Pedro comentou alguma coisa aqui, o Pedro Chicre, que eu tô falando. Falou que eu tô lindo, obrigado, e tá rindo de mim aqui também, porque eu contei a história dele. O Pedro, que trabalha na Sociedade Viva Cazuza, e que quando eu usei a jaqueta do Cazuza, foi ele que me emprestou. Não tô falando pra vocês que tem história aí. Se você for viajar daqui pra Goiânia, daqui pra pegar aquele ônibus Planaltina que passa ali pelo Trevão e desce pro sul, você vai na poltrona do Fernando pra ele ir te entretendo no caminho. Eu não vou conversar. Também não. Você põe fone de ouvido também, Fernando? Eu finjo que eu durmo também. Fecha o olho, eu posso estar acordado. Eu não finjo, não. Toda durmo, parada gente. eu desço pra poder comer alguma coisa no banheiro, essas coisas. Não tô Eu já falei aqui pra vocês, eu sou cometida por um mau humor ainda maior na viagem, seja pra onde for, seja de avião ou de ônibus. E eu finjo que durmo pra ninguém falar comigo. Ou então eu invento histórias mentirosas pra pessoa sair de perto. E eu já fiz isso uma vez e funcionou bem. O Cléo, agora eu queria mandar um abraço especialíssimo para o Potó. Potó, que me pegou ontem. Eu tô Sério? todo queimado, a barriga toda queimada. Potó, né, Fernando? Não, o Fernando, ele tem um chama pra Potó. Toda temporada de Potó, Ele tá aqui potosado. Fica com marcas. a gente falava de piolho, de todas essas coisas, sempre me gostaram. Piolho, quando eu era criança, era muito, vinha tudo pra cima de mim. Agora eu bicho de pé. Bicho de pé, tudo também. Isso é uma infância tirar, feliz, isso é uma infância sadia, Fernando. Eu tirar pro bicho de pé, eu gostava bastante. De quê? De tirar o bicho de pé? Tirar, que você vai com a agulha e faz um furinho superficial. Aí ele sai. Ótimo, Mas eu o problema adorava. era quando você quebrava ele. Assim, E quem tem mania sou eu, que gosta de horas certas. A pessoa espetava o dedo e curtia o rolê de Não, tirar. eu não espetava o meu dedo. Espetava o meu dedo. Tirar bicho de pé, você tira. E tem Olha toda uma só. relação, André. Você não tira bicho de pé assim. Ei, quem tem bicho de pé? Não. É o Você seu tira do bicho de pé, Não, né? eu não tinha bicho de pé. Eu tirava do meu pai. Entendeu? Sem E ter é ótimo. afetividade aí, tudo bem. Princesa que anda de Olha, galocha. Mas eu não tinha meu ano de galocha hoje. Vocês acham que eu não ia andar quando era criança indo na fazenda? 7h38, olha só essa notícia. A gente já sabe dos riscos, obviamente, do Covid-19, principalmente para pessoas que têm alguns históricos, comorbidades, e também a questão do peso. Agora, uma pesquisa indica que pessoas altas são mais suscetíveis o vírus. Segundo, sei que vocês estão rindo, gente. A pesquisa foi feita por cientistas do Reino Unido e dos Estados Unidos, com 2.000 pessoas. O André, indicam... ele é um cara bem científico. Você vê que toda vez ele afirma que as pesquisas, né? Sim, não é recomendação do paraquedista. Eu tenho duas notícias fora de pesquisa que daqui a pouco eu vou falar também. Olha só, o risco de ser contaminado é 2 vezes maior se a pessoa tiver mais de 1,82 m. A gente não tem um minuto de paz nesse porque país. tem mais área no corpo para encostar nos lugares. Bom, a descoberta não significa que as pessoas mais... Eu ia falar, nossa, as pessoas mais altas estão geneticamente mais vulneráveis. Em vez disso, o que a equipe acredita é que seja que a contágio está se espalhando pelo ar por meio de pequenas partículas.
E a gente está em cima, o ar sobe, circula pro alto. Os perdigotos caem pro chão, né? O vírus parece que vai para cima. Tem que passar mais tempo sentado então, André. Mais? Como é que seria possível? Eu só lembro da frase do Casagrande pro Galvão, quando o pessoal soltou foguete e entrou aquela fumaça no campo. Ei, Casagrande, não vai dar para ter jogo com essa fumaça. Galvão, a fumaça sobe. Vai, Fernando, suas notícias relacionadas. Não, olha só, o Ministério Público Estadual abriu uma investigação para apurar a possível distribuição para geral do remédio de verme ivermectina lá para a população de Rio da Conceição. A medida seria para a prevenção do tratamento da Covid. A investigação foi aberta porque, evidentemente, não tem estudo científico conclusivo sobre a eficácia do uso desse medicamento, nem na prevenção, nem no tratamento da Covid. E que a distribuição sem receita médica, a partir de agora, também contraria a orientação da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que inseriu esse remédio na lista de remédio só com receita, né? O inquérito também vai apurar se teve prejuízo aos cofres públicos do município na compra do medicamento. A prefeitura lá de Rio da Conceição vai ter que mostrar cópia do processo da compra de remédio e fundamentação técnica para definir a quantidade do produto comprado, a base científica adotada pelo município para a distribuição da ivermectina na prevenção e tratamento da Covid, o que ela não vai conseguir mostrar, né? Porque não existe. Exatamente. Isso. Se tem prescrição médica individualizada do medicamento à população e se tiver a cópia de todas as fichas de atendimento que um cara foi receitado para poder usar esse remédio. E assim, é bom a gente deixar claro que a gente não torce contra uma medicação, a gente não acredita que... Quem dera que fosse um comprimido barato que resolvesse o problema do mundo, não, saca? O mundo inteiro está passando pelo mesmo problema, tem um monte de gente séria pesquisando, um monte de parlamentar, inclusive, que defende o uso da cloroquina. Se for internado, eles vão pro Albert Einstein, eles vão pro Sírio-Libanês, que é onde essa turma se trata, e não vão ser tratados com isso. Esses hospitais já determinaram que esses remédios não têm efeito. Então não somos nós estamos dando voz a quem estudou, a quem pesquisou, a produção científica. Ponto. Cléo. Olha, eu tenho notícia para quem é servidor público estadual efetivo em todas as esferas aqui no Tocantins, ligados ao executivo, né? Uma medida provisória que vai ser publicada ainda essa semana vai trazer uma alteração na alíquota única de contribuição com o IGPREV, de 11% para 14%. É a contribuição, aquela contribuição mensal para que seja para aposentadoria, né, futuramente. Essa alíquota vai aumentar, como eu disse, de 11% para 14% a partir já da próxima folha. E atende, segundo o governo que divulgou essa informação, né? Atende aí determinações de uma emenda constitucional que impôs um prazo definitivo até sexta-feira agora para que os estados que queiram fazer alterações nas suas previdências estaduais façam até 31 de julho. É o argumento do estado. Tem a reforma da previdência aqui no estado, ela traz uma série de outros pontos que precisam ser discutidos, melhor discutidos até, com audiência pública e todas essas questões. O governo do estado disse que essas audiências vão ser feitas posteriormente, quando tiver como ser feita, né, com audiência, toda aquela coisa, mas que nesse momento a única coisa que vai mudar é essa alíquota e todas as outras mudanças serão feitas a partir de audiência, ouvindo todo mundo. O governo divulgou essa mudança na alíquota já antecipadamente, antes de sair no diário, né, para não pegar todo mundo aí de surpresa, que é sempre muito ruim e confuso saber pelo diário, mas quem é efetivo, servidor efetivo, vai ter esse aumento então, de 11% para 14%. A MP não foi publicada ainda, o diário de hoje eu não vi, mas ainda não foi, eu acho, e assim que o segundo governo vai ser publicada ainda esta semana, assim que for publicada, ela já passa a valer. Então é notícia aí para você que é servidor estadual. 7h43, música. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. Tem alô. Vanderlei Barreira tá aqui com a gente dando boa noite pra turma. Kenilson Souza da Silva, o Juscelio Santos, Antônio Neto também tá aqui com a gente. Deixa eu ver se apareceu mais gente por aqui. O Pedro colocou uma mensagem aqui, mas ela não tá abrindo para mim. Mas valeu demais todo mundo que acompanhou a gente pelas redes sociais, pelo Facebook da Jovem, do Direto ao Ponto, e no meu também, que está aqui compartilhado para a galera toda. Um abração para todo mundo.
Olha só, hoje, quarta-feira, 29 de julho, o Banco Central anunciou que vai lançar a cédula de R$200. Se você estava triste por não ter a cédula de 100, agora você pode ficar triste por não ter a de 200. E anunciou que vai ter como personagem, pessoalmente eu achei bacana, o lobo-guará, já que a gente tem nas nossas notas animais da fauna brasileira. Agora, dois aspectos sobre essa notícia. Houve críticas sobre esse anúncio porque em outros países, em outras comunidades, por exemplo, na comunidade europeia, a nota de €500 foi banida porque facilitava demais o crime organizado, o transporte de altos volumes de dinheiro com menos volume de papel, é claro. São críticas válidas. A nota foi anunciada e a gente do Direto ao Ponto perguntou lá no nosso Twitter qual animal você gostaria de ver estampado na nota de R$200. Tínhamos as opções lobo-guará, que já foi definido, a ema, a naja de Brasília ou a vaca, e a Cléo acrescentou depois o doguinho amarelo, o cachorro caramelo, que é um patrimônio nacional, o vira-lata caramelo, e que muita gente comentou aqui. Eu acho que funcionaria muito bem, sabe por quê, inclusive o a Camille doguinho? Thier, a Diana Farias que prefere a ema, ainda fica com a eu ema. votei na ema, mas o doguinho eu preferiria porque é uma forma de economizar. Porque, por exemplo, se eu tenho um doguinho amarelo daquele na nota, aí eu vou falar assim, não, mas essa blusa não vale eu trocar esse doguinho. Não troca um doguinho na blusa dele. Aí seria maravilhoso o doguinho, mas não é o doguinho. Para fins de informação, a ema ganhou a nossa enquete com 50% dos votos. Olha só. No Instagram do Direto também teve a mesma pesquisa, a mesma enquete com as mesmas opções. Lá ainda está empatado entre o lobo-guará, a galera gostou da ideia do lobo-guará, e a vaca. Pode ser vaca ou gado, pode escolher. Aí eles gostaram dessas duas opções, as mais votadas. Fernando Chicre acabou de postar uma foto aqui agora com o painel completamente sem fotos, falando, esperando visita. Aí eu tô respondendo pra ele, né? Saudade de uma visita, né, meu filho? Eu também, Pedro. Tô morrendo Pois de saudade. coitado, né? O painel dele tá vazio, porque ninguém tá visitando. Olha, dá tempo de uma rodada do Não Vá para os Grupos. Vamos nessa? Vamos. Não vá para os grupos sem saber das lives dessa quarta-feira. As lives continuam acontecendo. Hoje tem live, neste momento está rolando live da Wanda Sá no canal do Sesc no YouTube. Tem Ana Vilela às 8 horas da noite. Para quem curte um sertanejo, tem João Gustavo e Murilo também às 8 da noite. E às 22 horas tem uma live fofa, fina e educada, Supla e Erasmo Carlos fazendo um som juntos. Deve ser muito bom. Vai ser uma operação. Cléo. Adoro Supla. Olha, delícias do ensino à distância. Uma estudante enviou uma prova antes de responder as questões. Segundo ela, foi um acidente. É que diferente da sala de aula tradicional, em que diferente da sala tradicional, né? Em casa, no ensino à distância, ela pode comer enquanto assiste a aula. Foi o que essa jovem fez durante a prova. O problema é que, segundo essa moça, ela mora nos Estados Unidos, ela tem 20 anos. Segundo ela estava comendo um sanduíche de almôndega, assim, fazendo a prova, e aí na hora que ela deu uma mordida, caiu uma almôndega bem em cima do enter e enviou a prova antes que ela respondesse tão absurdo alguma que deve ser coisa. verdade. É bem absurdo. Ela agora, então, iniciou uma saga para convencer o professor que a história dela é real, ainda que absurda. Ela escreveu logo em seguida que a prova foi, né? Ela disse que caiu a almôndega bem no comecinho da prova, e aí ela mandou pro professor. Eu gostei do texto dela. Ela colocou assim: querido professor, tive algumas dificuldades técnicas e distrações exteriores durante a prova de hoje. Algo atingiu o meu computador e fez com que a prova fosse enviada com menos da metade das questões respondidas. Depois ela falou pro professor que o algo era uma almôndega. Eu mandava a foto do molho no teclado. Aí ela fez, claro, a foto do sanduíche que ela ainda foi no estado da Geórgia. Aqui no Brasil o Subway baniu o sanduíche de almôndega, né? Que E era o melhor super que parecido, é super parecido. Ela mandou uma foto então pro professor segurando o sanduíche mordido e a foto do molho em cima, bem da tecla Enter. Eu acho que essa almôndega tava bem maciça. Exato. Olha só, gente, eu morro de vergonha desse povo. Até a Madonna teve uma postagem que foi notificada pelo Instagram como fake news. O Instagram incluiu a postagem dela como informação falsa. O vídeo compartilhado pela cantora mostrava alguns médicos defendendo a hidroxicloroquina
como que pode curar a Covid-19, mesmo com estudos apontando que o medicamento não é eficaz contra o vírus. A Madonna disse que ainda existe vacina contra a Covid, pronta, e que o povo não quer aplicar. Isso aí foi alguém que administra o perfil dela. Além de notificar o post como falso, o Instagram incluiu um link que direciona os usuários para uma página que explica as mentiras da hidroxicloroquina. Que vergonha. E explica que ainda não tem vacina contra o coronavírus. Olha o trabalho que eles dão pro Instagram, né? Olha só, após a notificação sobre fake news, o conteúdo foi retirado da página da cantora e esse conteúdo dela é o mesmo que na segunda-feira já tinha sido retirado do Twitter. Que é o da médica, né? Tinha sido tirado da conta do Twitter do Trump. Outras qualificações Madonna, dessa até médica... tudo, né? É alegar que a gente desenvolve muitas doenças por ter relações sexuais com demônios e que os extraterrestres estão por entre nós. É sério, essa mesma médica aí. Então, sua pessoa super abalizada para dar informações. Ela assistiu Vi. Sério, Vi. Olha, falando da Madonna, ainda dá tempo, né? Pelo menos uma coisa que ela fez ainda recentemente, foi semana passada, teve um final positivo, não digo feliz. Eu até mostrei pra vocês aqui nos bastidores. Ela compartilhou a foto de uma mulher dançando uma música dela e dançava de um jeito muito engraçado num bar que era a cara de ser Brasil. E era Brasil. Marina mesmo. Silva do Amazonas. Então, ela foi matéria no Record Espetacular domingo. Então, por causa Record disso, o vídeo ela tá dançando assim. Qualquer coisa. É o Fantástico da Record. É o Fantástico da Record. Ela tá bem. No vídeo ela tá dançando assim, aparentemente, né? Tudo indica bêbada, num bar, uma situação assim bem delicada. E o vídeo é engraçado do jeito que ela dança. A Madonna compartilhou, falando da felicidade de dançar. Por causa desse vídeo que a Madonna compartilhou, acharam a mulher, ela de fato é do Brasil, foram contar a história dela muito triste. Ela, desde que perdeu um filho, ela entrou no mundo das drogas e a vida dela se transformou numa situação totalmente vulnerável. Por causa disso, uma ONG adotou, né, digamos, e agora está cuidando. Ela já está com uma cara totalmente diferente. Maravilha. 7h59, a gente fica por aqui. Obrigado todo mundo que acompanhou, que participou do Direto ao Ponto desta quarta, 29 de julho. Amanhã, 7h da noite, a gente está de volta. Daqui a pouquinho a gente está lá no nosso canal do YouTube com o podcast deste programa que se encerra agora. Cléo, até amanhã. Até amanhã, um beijo para todo mundo. Madonna, viu que, né? Salvei você aqui. Tá aí. Tamo aqui. Um beijo pra todo mundo. Adorei o programa de hoje. Espero que vocês também tenham gostado. Beijo pro pessoal do Twitter. Espero que eles estejam ouvindo também. Fê, até amanhã. Até amanhã, galera. Valeu todo mundo. Um abraço. Direto ao ponto. Jornalismo diferente.